Muitos anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. Eles haviam se mudado para lá por causa de José, que tinha se tornado um homem muito importante no governo egípcio. No início, tudo estava bem e os israelitas viviam em paz. Mas com o tempo, um novo faraó subiu ao trono. Esse faraó não conhecia a história de José e começou a ter medo dos israelitas, pois eles eram muito numerosos. O faraó tinha medo de que um dia os israelitas se revoltassem contra ele e seus soldados. Por isso, ele decidiu fazer algo muito cruel. Transformou o povo de Israel em escravos. Eles tiveram que trabalhar muito, construindo grandes cidades e fazendo tijolos sob o sol quente. A vida deles era muito difícil, mas o faraó ainda não estava satisfeito. Ele queria impedir que o povo de Israel crescesse. Então ele deu uma ordem terrível. Todo menino israelita que nascer deve ser jogado no rio Nilo. Isso deixou todas as mães e pais de Israel com muito medo. Como poderiam proteger seus filhos? Foi nessa época difícil que um bebê muito especial nasceu. Seus pais eram de Israel e o amavam muito. Eles sabiam que precisavam fazer algo para salvar seu bebê, pois Deus tinha um grande plano para ele. Quando o bebê nasceu, seus pais o olharam com muito amor. Eles sabiam que ele era especial e decidiram fazer tudo o que podiam para protegê-lo. Durante 3 meses, sua mãe o escondeu dentro de casa, para que ninguém o encontrasse. Ela o manteve em segredo, escondendo-o de todos que poderiam fazer mal a ele. Mas, com o passar do tempo, ficou cada vez mais difícil esconder o bebê. Ele chorava e fazia barulhos, e a mãe dele sabia que logo alguém descobriria que ela estava com um bebê menino. Então ela teve uma ideia muito corajosa. A mãe de Moisés fez uma pequena cesta de junco, um material que flutuava na água. Ela passou betume e piche na cesta, para que não entrasse água. Depois, colocou cuidadosamente o bebê dentro da cesta. Era uma espécie de barquinho para o pequeno Moisés. Com o coração apertado, a mãe levou a cesta até o rio Nilo e a colocou na água, deixando que a correnteza a levasse suavemente. A irmã mais velha de Moisés, chamada Miriam, ficou escondida à distância, observando tudo para ver o que aconteceria com seu irmão. Ela queria garantir que ele estivesse seguro. Enquanto a cesta flutuava, Miriam seguia de longe, esperando que algo bom acontecesse. Ela tinha esperança de que Deus cuidaria do seu irmãozinho. A cesta com o bebê Moisés flutuou pelo rio até um lugar muito especial. Era o local onde a filha do faraó, a princesa do Egito, costumava ir para tomar banho no rio. Quando a princesa e suas servas estavam à beira do rio, elas viram a pequena cesta entre os juncos. Curiosas, decidiram ver o que estava lá dentro. Quando abriram a cesta, a filha do faraó ficou surpresa ao ver um lindo bebê dentro. O bebê Moisés olhou para ela e começou a chorar. O coração da princesa se encheu de compaixão. Mesmo sabendo que ele era um bebê israelita, que pela ordem de seu pai deveria ser jogado no rio, a princesa não teve coragem de fazer isso. Esse é um bebê dos israelitas, disse a princesa, mas eu não vou deixá-lo morrer. Ela decidiu cuidar dele e criá-lo como seu próprio filho. Ela sabia que seu pai, o faraó, talvez não ficasse feliz com essa ideia, mas a princesa estava decidida a proteger o bebê. Enquanto isso, Miriam, a irmã de Moisés, estava observando tudo de longe. Quando viu que a princesa tinha encontrado o bebê e não queria machucá-lo, ela teve uma ideia. Corajosamente, Miriam se aproximou da filha do faraó e ofereceu ajuda. Miriam, muito corajosa, se aproximou da filha do faraó e perguntou: "A senhora gostaria que eu chamasse alguém para cuidar do bebê para você? Posso encontrar uma mulher israelita que possa amamentá-lo e cuidar dele até que ele cresça." A princesa gostou da ideia de Miriam e disse: "Sim, por favor, encontre alguém para cuidar deste bebê." Miriam sabia exatamente para quem chamar. Ela correu rapidamente para casa e contou à mãe o que havia acontecido. "Mamãe, a princesa encontrou o nosso bebê e ela quer que você cuide dele." A mãe de Moisés ficou muito emocionada. Ela não apenas poderia ficar com seu filho por mais algum tempo, mas também teria a proteção da filha do faraó. Era como se Deus estivesse cuidando de tudo e protegendo Moisés de uma maneira incrível. Então Miriam trouxe sua mãe de volta ao rio. A princesa disse à mãe de Moisés: "Leve este bebê e cuide dele para mim. Quando ele estiver maior, traga-o de volta, e eu o criarei como meu filho." A mãe de Moisés ficou muito feliz e agradecida. Ela pôde voltar para casa com seu bebê, sabendo que ele estava seguro por enquanto. Ela cuidou dele com todo o amor e carinho, sabendo que Deus tinha grandes planos para o pequeno Moisés.
Nos próximos anos, a mãe de Moisés cuidou dele com muito amor. Ela sabia que o tempo com seu filho era precioso e que um dia teria que levá-lo de volta à princesa. Mas enquanto isso, ela ensinou a Moisés sobre sua verdadeira família e sobre o amor de Deus. Moisés crescia forte e saudável. Ele aprendeu sobre o povo de Israel e sobre como eles confiavam em Deus, mesmo em tempos difíceis. Sua mãe o ensinou a ser corajoso e a nunca esquecer quem ele era. Finalmente, quando Moisés estava um pouco mais velho, chegou o momento de levá-lo de volta à princesa. Quando Moisés já estava maior, sua mãe o levou de volta à filha do faraó, assim como havia prometido. A princesa ficou muito feliz em vê-lo novamente. Ela o adotou como seu próprio filho e deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas, pois ela o havia encontrado no rio. Agora, Moisés vivia no palácio do faraó. Ele cresceu como um príncipe, cercado de riquezas e com todo o conforto do palácio. Ele aprendeu a língua e os costumes dos egípcios e teve a melhor educação que alguém poderia ter. Mesmo vivendo no palácio, Moisés nunca se esqueceu do que sua mãe havia lhe ensinado sobre Deus e seu povo. Ele sabia que era diferente dos egípcios e que, na verdade, pertencia ao povo de Israel. Moisés observava o sofrimento dos israelitas, que continuavam sendo escravos no Egito. Ele via como seu próprio povo trabalhava duramente, construindo as cidades e sendo maltratado pelos egípcios. Isso deixava Moisés muito triste e ele desejava fazer algo para ajudar seu povo. Mesmo sendo tratado como um príncipe, Moisés sabia que Deus tinha um plano maior para ele. Algo em seu coração dizia que um dia ele teria que fazer algo importante para libertar o povo de Israel. À medida que Moisés crescia, ele começou a perceber que Deus tinha um grande plano para sua vida. Deus o havia protegido desde que era um bebê, permitindo que ele fosse encontrado pela princesa e crescesse em segurança no palácio. Mas Moisés sabia que sua missão ainda estava por vir. Ele sabia que seu povo, os israelitas, estava sofrendo e que Deus o havia escolhido para ajudá-los. Moisés não sabia como isso aconteceria, mas confiava que Deus iria guiá-lo no momento certo. A história de Moisés estava apenas começando. Deus tinha grandes planos para ele. Moisés seria o homem que um dia libertaria o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas por enquanto, Moisés crescia no palácio, aprendendo e se preparando para o que estava por vir. Deus tinha cuidado de Moisés desde o seu nascimento e o havia colocado no caminho certo para cumprir o grande propósito de sua vida. A história de Moisés nos ensina que, mesmo em momentos difíceis, Deus sempre cuida de nós e tem um plano para nossas vidas. Que história emocionante, não é? Vimos como Deus protegeu o pequeno Moisés desde o seu nascimento, mesmo quando tudo parecia difícil. Ele cuidou de Moisés e o colocou na casa da filha do faraó, onde ele cresceu forte e seguro para cumprir o grande plano de Deus. E você, o que achou dessa história? Lembre-se sempre, Deus cuida de cada um de nós, assim como cuidou de Moisés. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar mais histórias incríveis da Bíblia. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais crianças possam aprender sobre o amor de Deus. Até a próxima!